Você já assistiu a um anime e pensou, cara, imagina se isso existisse de verdade? Pois é, agora imagina que algumas dessas tecnologias já existem e talvez você use uma delas todo santo dia, sem nem perceber. Do futuro distópico de Ghost in the Shell, as batalhas épicas de Gundam, o que antes era só ficção, agora tá dando as caras na nossa realidade. Prepare-se, porque hoje você vai descobrir que o mundo real tá ficando cada vez mais parecido com um anime. E isso é tão incrível quanto assustador. Bora mergulhar nessa? No universo de Ghost in the Shell, a inteligência artificial não só existe, ela pensa, sente, manipula e até domina redes inteiras com a facilidade de quem manda mensagem no WhatsApp. Parece ficção científica demais, né? Mas dá uma olhada ao seu redor. Tem uma voz dentro do seu celular que sabe a previsão do tempo, controla a sua casa, responde perguntas e às vezes até te interrompe do nada. Oi Alexa, você tá me ouvindo? Vai tomar no c... A IA, que hoje ajuda a organizar nossa vida, seja com assistentes virtuais, algoritmos de recomendação ou até com carros autônomos, é um reflexo direto do que animes já imaginavam há décadas. E o mais curioso, a ficção não está tão longe assim da nossa realidade atual. Programas como o ChatGPT, sistemas de IA que detectam emoções pela voz ou rosto, e até projetos militares com drones autônomos estão aí. E a linha entre homem e máquina está cada vez mais embaçada. Agora pensa comigo, se hoje a IA já escreve textos, compõe músicas e até cria roteiros de anime, quanto tempo será que falta pra gente ter uma Motoko Kusanagi no comando de um esquadrão cibernético de verdade? Ok, talvez não com cabelo roxo e um colante justíssimo, mas você entendeu a vibe. A questão aqui não é mais se, mas quando, e o quando talvez seja mais cedo do que a gente gostaria. Qual a novela preferida do Coelhinho da Páscoa? Cenoura do Destino. Se tem uma coisa que todo fã de anime adora é ver um mecha gigante descendo a lenha em outro, no meio de uma cidade futurista. Gundam, Evangelion, Code Geass, esses animes nos prometeram um mundo cheio de robôs pilotáveis, explosões cinematográficas e aquele clássico grito de Engage. Mas e se eu te disser que isso já tá começando a acontecer? No Japão, é claro que seria no Japão, né? A empresa Sakakibara Kikai construiu um robô gigante chamado Landwalker. Ele anda, se mexe e é completamente controlado por um piloto. Não chega a ser um Gundam de verdade ainda, mas vai dizer que não é o primeiro passo. Ah, e tem também o Kuratas, um mecha de 4 metros que você pode comprar por módicos 1,3 milhão de dólares. E se a gente sair do mundo do entretenimento e for para aplicações reais, aí a coisa fica mais séria. Temos robôs na indústria, na medicina e até na construção civil. Já viu aqueles exoesqueletos que ajudam trabalhadores a levantar peso sem esforço? Eles são basicamente versões iniciais dos mechas, só que sem lasers, e não dá para esquecer da Boston Dynamics, que criou o robô Atlas, aquele que corre, salta, faz parkour e provavelmente vai dominar o mundo junto com os cachorros robôs. A verdade é que o futuro com robôs gigantes está se aproximando. E se um dia você ouvir uma sirene e ver um mecha de 20 metros passando pela sua rua, bom, não diga que os animes não avisaram. Link Start. Se você ouvir essa frase e sentir um friozinho na espinha, você sabe exatamente de onde ela veio. Sword Art Online não só virou um fenômeno entre os fãs de anime, como também alimentou um sonho coletivo, mergulhar de cabeça em um mundo virtual onde tudo é possível, e você é o herói da sua própria história. Agora segura essa, esse sonho está virando realidade. Hoje em dia, com um headset de realidade virtual, como o MetaQuest ou o PSVR, você já pode explorar mundos imersivos, jogar com movimentos reais e interagir com pessoas do mundo inteiro sem sair do sofá. Ok, ainda não dá para sentir o gosto da comida virtual, mas o caminho está sendo trilhado. E não é só VR não, viu? A realidade aumentada também está bombando. Lembra do surto coletivo que foi Pokémon GO? Milhares de pessoas na rua caçando Pikachu, como se fossem caçadores de tesouros em plena era moderna. Aquilo foi só o começo. Hoje, tecnologias de AR são usadas em cirurgias, no design de produtos, na educação e até em treinamento militar. A linha entre real e virtual está se apagando rapidinho. Ah, e lembra da tal Neuralink do Elon Musk? Um chip no cérebro para controlar dispositivos só com pensamento? Dá um empurrãozinho nisso aí
e estamos a um passo de um Never Gear da vida. Ela está invadindo meu cérebro! A era dos corpos atualizados, quem assistiu a Fullmetal Alchemist sabe, perder um braço ou uma perna pode ser só o começo de uma nova jornada, ainda mais se você tiver um mecânico talentoso por perto. Os Ultimates, aquelas próteses mecânicas que o Edward Elric usa, sempre pareceram distantes da realidade, mas hoje nem tanto assim. A biotecnologia tem avançado num ritmo tão absurdo que já existem próteses controladas pelo cérebro. Sim, você pensa em fechar a mão e a prótese fecha. Já tem um braço biônico com sensores táteis que permitem até sentir pressão. Isso mesmo, sentir. Não é magia, é tecnologia. Empresas como a Open Bionics estão desenvolvendo braços mecânicos leves, personalizados e acessíveis, e com um visual digno de anime mesmo. E se você acha que isso é coisa de ficção, lembre que atletas com próteses de alta performance já competem em nível mundial. Isso não é só inclusão, é evolução. E os olhos biônicos já existem, protótipos que permitem a pessoas com deficiência visual enxergarem formas e luzes por meio de sensores conectados ao cérebro. A gente ainda não chegou no nível de um Genos de One Punch Man, com braços lançadores de foguetes e upgrades semanais, mas o futuro dos ciborgues, entre aspas, já começou. E não, você não precisa ter passado por um experimento militar para se tornar meio humano, meio máquina. Só precisa estar vivo nessa era em que a ciência está alcançando os limites da ficção. E a grande pergunta é, com tanta tecnologia invadindo nossos corpos, onde termina o humano e começa a máquina? Em muitos animes, a tecnologia militar é quase um personagem à parte. Armas que atiram lasers, trajes de invisibilidade, drones autônomos, tanques inteligentes. Tudo isso parecia coisa de um futuro bem distante. Parecia, porque tem muita coisa que já saiu da tela direto para o campo de batalha. E não é exagero. Vamos começar com os drones. Em animes como Aldnoah, Zero ou Gundam, os drones são parte essencial da guerra. E hoje no mundo real, eles já são usados em missões de vigilância, ataques de precisão e até combate direto. Drones com inteligência artificial capazes de identificar alvos e tomar decisões em tempo real já estão em testes. Isso levanta umas questões éticas dignas de um arco dramático de Psycho Pass. Falando de Psycho Pass, lembra de Dominator? Aquela arma que analisa o coeficiente criminal da pessoa antes de atirar? Ainda não temos algo exatamente assim, mas já existem sistemas de vigilância com IA capazes de detectar comportamentos suspeitos em multidões. O que soa bem útil, ou bem Black Mirror. Depende de como você olha. E que tal trajes invisíveis? Parece coisa do Akira, né? Mas pesquisadores já estão desenvolvendo materiais chamados metamateriais, que dobram a luz ao redor de um objeto, criando o efeito de invisibilidade em certas condições. Não é perfeitinho ainda, mas já é um passo. Imagina um soldado invisível, ou melhor, não imagina, porque é justamente isso o ponto, você não vai ver. Até mesmo armas de energia, tipo lasers de alta potência, já existem em testes militares. Alguns sistemas de defesa usam feixes de luz concentrada para derrubar drones ou desativar equipamentos a quilômetros de distância. Não é um Kamehameha, mas já é um bom começo. Então sim, os animes talvez tenham exagerado no estilo, mas acertaram feio na previsão. E o mais curioso é que quanto mais a tecnologia avança, mais ela começa a se parecer com aquilo que a ficção sonhou, ou temeu. Nem tudo nos animes precisa ser gigantesco, explosivo ou altamente tecnológico para parecer futurista. Às vezes são os pequenos detalhes que mais impressionam, principalmente quando você percebe que já está usando essas coisinhas no seu dia a dia, sem nem se dar conta. Sim, os gadgets dos animes invadiram a nossa realidade de mansinho e hoje estão no seu bolso, na sua casa e até no seu pulso. Vamos começar com os smartwatches. Vai dizer que aquele seu relógio que mede batimento cardíaco, te avisa que você está sedentário, controla a música e ainda te mostra mensagens não parece sair de um anime tipo Digimon Tamers ou Detective Conan? Naquela época, relógio com tela colorida era coisa de espião. Hoje é o que você usa para ver a hora e ignorar notificações. Estamos vendo isso aí. E os celulares dobráveis? Lembra dos comunicadores futuristas que se abriam com um clique dramático? Estão de volta, só que agora em forma de smartphones de verdade, com tela touchscreen, flexível e tudo. A Samsung, por exemplo, basicamente fez um Z Phone da vida real. Quando você recebe uma ligação da sua mãe perguntando se você já almoçou. Outro detalhe, as assistentes holográficas. Ainda não temos uma Hatsune Miku projetada em 3D flutuando no meio da sala, infelizmente,
Mas temos assistentes como a Gatebox no Japão, que usam uma espécie de tubo de vidro como uma personagem virtual que interage com você em tempo real. E sim, ela te dá bom dia, e sim, tem gente que se apaixona por ela. Acontece. Ah, e que tal geladeiras inteligentes? Tipo aquelas que falam, avisam quando o leite está vencido e até fazem compras online sozinhas. Lembra de Doraemon? Que tirava qualquer bugiganga do futuro de dentro da barriga? Pois é, talvez sua geladeira não fale japonês, mas já tem mais poder de processamento que os computadores de 20 anos atrás. Essas tecnologias do dia a dia talvez não sejam tão chamativas quanto um mecha ou um braço biônico, mas são elas que estão moldando a forma como vivemos, interagimos e, claro, nos conectamos com o que antes era só ficção. O futuro chegou e ele é surpreendentemente prático. No fim das contas, os animes sempre foram mais do que entretenimento. Eles são reflexos e às vezes até premonições de tudo que a gente sonha, teme ou deseja construir como humanidade. As tecnologias que pareciam distantes, absurdas ou até mágicas, hoje estão se tornando parte da nossa vida. E o mais incrível, a gente nem percebe o quanto já está vivendo num mundo cada vez mais parecido com aqueles que víamos nas madrugadas da infância, com o controle na mão e os olhinhos brilhando. Talvez a diferença entre ficção e realidade não seja mais o se vai acontecer, mas o quando e como vamos lidar com isso. Se você está achando tudo isso fascinante, assustador ou inspirador, bem-vindo ao clube, porque esse é só o começo. E agora eu quero saber de você, qual tecnologia dos animes você mais gostaria de ver na vida real? Um mecha gigante? Um portal de teletransporte? Ou quem sabe um Death Note? Brincadeira, melhor não dar ideia pra ninguém, né? Comenta aqui embaixo, porque eu tô de olho em cada resposta. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente transforma ficção em conversa real. Até o próximo episódio e lembre-se, o futuro tá chegando e ele pode estar mais anime do que nunca.